receosos de coisa alguma, em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E eu coloquei na mão de Deus, eu falei, Senhor, está nas tuas mãos. O Senhor sabe o que o Senhor vai fazer. Conclusão, irmãos, rasparam minha cabeça naquela época. E o médico falou, olha, nós não estamos seguros de fazer a cirurgia no Rafael. Juntaram duas equipes médicas para estudar o exame e as duas equipes médicas não ficaram seguras. Ficamos tristes, ficamos frustrados, claro, eu não vou falar para você que não. Fiquei muito triste, muito chateado. Mas eu lembrei desse versículo e coloquei na mão do Senhor. E eu continuava tomando remédios fortes, esses, dosagens fortes já, né, máximas, e as crises cada vez mais continuando, cada vez mais piorando, se agravando. Quantas vezes eu me machuquei, não tive que injetar um braço, injetar uma perna, por causa de uma consequência de uma crise depois. Aí eu continuei o tratamento com esse médico, e chegou no Brasil um exame, na época, que era conhecido como vídeo EEG, que era um vídeo eletroencefalograma monitorado, que ele poderia detectar todas o começo das crises e até mesmo uma nova chance de cirurgia. Fui internado para fazer esse exame. Irmãos, fiquei 3 dias internado. Quem disse que até esse exame não conseguiu detectar o início da minha crise? Nem esse exame conseguiu. Detalhe, esse exame na época, como era um exame novo, exame importado, o convênio que nós tínhamos na época, que meu pai tinha pelo banco, não cobriu. Não cobria esse exame. E meu pai falou, e agora? Aí o banco que meu pai trabalhava, até meu pai falou, vou pegar um empréstimo no banco e vou pagar, e vou fazer. Era um exame caro. E não era um exame assim que eu poderia fazer apenas um dia, teria que ser no mínimo 3 dias. E na época era coisas assim, aproximadas de R$800 a diária, cada dia, por exemplo. Fiz esse exame e não conseguiu detectar. O médico falou, olha, não conseguimos, então vamos descartar de novo a hipótese dessa cirurgia. Meu pai contou o trabalho, aí meu pai foi acertar para ver como que ia se fazer para pagar esse dinheiro que ele ia pegar emprestado. E o dono do banco falou, não, Toninho, você não tem que pagar nada. Esse dinheiro nós vamos colocar como despesa do banco. Glória a Deus. E Deus ali foi providenciando. Cada momento ele estava ali em cima. Eu creio que ele estava olhando para mim, olhando pela minha família, zelando pela minha vida. E no meio desse tempo, houve uma mudança de convênio médico no banco. E meu pai pediu para a assistência social arrumar um outro médico até, para ver se poderia talvez mudar o tratamento, dar um novo tipo de remédio, já que as crises continuavam cada vez mais, né? E nós chegamos até um médico que é o melhor cirurgião, o meu cirurgião do Brasil. Foi marcada a consulta, eu fui com a minha mãe na clínica desse médico. Eu passei com uma médica da equipe dele, eu e minha mãe, e a médica ela começou a falar, não, tem cura sim, dá para fazer, vamos fazer esse exame, o vídeo EEG, para ver de que lado que está a crise, mas dependendo, tem como operar sim. O mesmo exame que não foi coberto naquela época, eu teria que fazer de novo. E a médica chegou para minha mãe e falou assim, vocês são pacientes do Dr. Arthur? E minha mãe, como não sabia o nome do médico então, que meu pai havia procurado, falou, somos. Ela falou, não, tudo bem, nós vamos pedir esse exame e vamos fazer, depois a gente volta a conversar. Tá bom. O mesmo exame que tinha que fazer, o médico pediu, e naquela vez, dessa outra vez, o convênio médico autorizou, cobriu. Ou seja, ali estava Deus também cuidando da minha vida, zelando a minha vida, porque ali também Ele conseguiu fazer com que o convênio médico cobrisse. Feito esse exame, desta vez conseguiram detectar as crises,
Eu voltei no consultório, a doutora falou assim, olha, as crises estão acontecendo ali, dá para fazer a cirurgia sim. E nós perguntamos, mas e a possibilidade de cura? Ela falou, olha, cura nós não garantimos, mas a diminuição das crises, né? E riscos. Ela falou, os riscos que podem seriam o risco de perda temporária de memória, perda temporária de movimentos ou até um óbito. E minha mãe comentou para o meu pai, mas meu pai falou assim, não é esse médico, doutor Arthur. Não é esse médico. E ele foi para o banco, ele ligou no consultório e perguntou para a recepcionista, quem que é o doutor Arthur? Doutor Arthur? Não sei quem é. Não, porque meu filho está fazendo, olha, eu não sei, não conheço. Ele não faz parte da equipe médica dessa clínica. E eu falei, agora? Aí a médica falou, olha, já que o Rafael está no meio dos exames, espere ele terminar os exames, que eu vou encaminhar vocês para falar diretamente com o diretor da clínica, que seria esse médico, esse neurocirurgião. Só que, para conseguir uma consulta com esse neuro, demoraria no mínimo 3 meses, porque era uma agenda muito complicada dele. Fiz todos esses exames e fomos encaminhados para falar com ele. Nós sentamos, ele olhou os exames e ele falou, não, dá para operar sim. Tem riscos? Tem. E falou dos mesmos riscos. Aí tudo bem, nós fomos embora. E esse médico chamou meu pai no consultório dele. E ele falou, olha, Toninho, eu opero, você sabe que eu sou o melhor neuro do Brasil. Só que eu não opero pelo convênio. Eu só opero particular. Tá? Mas, se você quiser, a minha equipe opera pelo convênio sem a minha participação. Mas eu falei, mas e a sua equipe? Ele falou, olha, eu não vou colocar qualquer médico na minha equipe. Com certeza só tem os melhores comigo. E meu pai perguntou, qual é o valor da cirurgia? Na época, o médico falou, o valor da cirurgia são de 30 mil reais. Meu pai parou, assim, nós paramos, né? Falou, mas faz o seguinte, o médico falou, o médico, eu quero operar o Rafael. O médico, gente. O médico chegou e falou assim, eu quero operar o Rafael. Vai para o banco, que eu vou ver o que eu posso fazer por você aqui, e minha secretária vai entrar em contato com vocês. Então tá, faz o seguinte, pede para ela entrar em contato com a assistência social do banco, que ela vai estar me ajudando nesse acompanhamento. Tá bom. Passamos 2 dias, aí veio a assistência social do banco, do meu pai. Falou, olha, Toninho, a secretária do Dr. Valdir ligou e falou que saiu o valor da cirurgia.